Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Heavencast. E hoje, apresentando aqui, Rodrigo Cobes, o nosso eletricista estoico, é isso? É isso aí, eletricista estoico. Posso chamar de Cobes, né? Pode chamar. Se der mãe, chama. Me conta um pouco mais da tua vida, sobre o que é o estoicismo, o que fez mudar. Eu vou falar um pouco sobre mim, assim, eu nasci em Caibi, cidadezinha aqui do lado, tem 6.002 habitantes, porque se tiver 6.003 eles tiram. Tem alguma maldição lá que tem 6.000 há tanto tempo. E de Caibi fui pra Mondaí, acabei fazendo concurso, trabalhando numa empresa, né, na Têxtil, daí fiz o concurso da Celesc, entrei no concurso da Celesc. Reprovei na primeira prova, isso é muito interessante porque eu reprovei na primeira prova, que passou 13 no estado inteiro, foi uma prova difícil. E eu comprei um videogame que todo homem adulto faz quando tá frustrado, né? Encaixotei. Crise da meia-idade? Quase. Eu comprei, eu pensei, meu Deus do céu, cara, que dor, né? Meu colega eu morava em Mondaí e ia para Chapecó todo dia estudar no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Sim. 2 horas de viagem, saía do trabalho às 5, às 17, pegava ônibus às 17h10. Tinha 10 minutos para atravessar a cidade, tomar banho, pegar comida e entrar no ônibus. Literalmente, 2 anos. E chegava lá no IFSC e não tinha ninguém porque tinha jogo Chapecoense. Adoro Chapecoense. Meu. Daí eu e meu colega fizemos um concurso e ele passou e eu reprovei por uma questão. Daí eu, como um homem adulto que era, comprei um videogame para tampar o buraco que eu tinha sofrido. Quando eu comprei o videogame, chegou aqueles paraguaios lá, no Xbox, abriu o concurso da Celesc. Eu peguei videogame, testei, encaixotei e guardei até o concurso. Me matei estudando. E daí passei no concurso, fui chamado. E desde então, 2013, eu tô na empresa como eletricista. Tipo, eu gosto muito de tirar foto, já sou muito conhecido pelas fotos que eu tiro dentro da empresa, do trabalho, porque como é um trabalho muito silencioso, muito, sabe, no escuro, ninguém vê, no interior. Lanterna. Eu comecei a tirar foto com o celular, e como é uma coisa que eu sempre gostei, sabe, o celular, depois GoPro, e compartilhava essas fotos no Instagram, e aos poucos eu fui conhecido dentro da empresa e até fora como o cara que tirava foto. Em 2016 teve uma situação bem interessante que aconteceu, que a gente fez um serviço normal, um corte de árvore, chegamos em casa, tava no Facebook assim, os caras xingando, né, porque nós cortamos uma árvore lá. Sério? Isso acontece muito. Meu Deus, eu não acredito. É mais odiado que o Twitter, né? Daí eu escrevia as coisas, apagava, tava naquela fase da rebeldia, né, de querer tentar salvar o mundo à base do grito, muito nervoso, sempre muito nervoso. Daí eu fiz diferente, eu escrevi várias palavras... De baixo calão? Apaguei tudo. E pensei diferente. Eu acho que esse cara, ele não critica por causa que ele não gosta de mim, ele tá criticando porque ele não conhece o nosso trabalho, de fato, né? Exato. E como ele não conhece? Sim. Só a família conhece. Família próxima, né? Então eu escrevi um pouco assim, uma história relatando como se fosse um conto. Como é que é a vida do eletricista. Escrevi esse conto, a gente publicou, daí eu publiquei no meu Facebook, né? Daí gerou um engajamento. Comoção? Quase. Cara, deu uma loucura de 400 mil compartilhamentos. 1.000? Sério? 40 mil, desculpa. 40 mil. Mas mesmo assim, 40 mil é absurdo. E sei, Mas tu lembra mais ou menos o que tinha na história? É uma história, é um relato. Relato de um dia nosso, que é que a gente sai de manhã, sai de madrugada e volta de noite e tipo não almoça. E naquela época a empresa estava num momento diferente, assim, então a gente saía de manhã, fazia o almoço no pé do poste, a gente chama, né? Comia qualquer coisa e voltava às 3 da manhã e saía de manhã e ia todos os dias. E não tem hora, né? Todos os dias. E, tipo, era uma loucura, porque teve um ano que eu fiquei 40 dias fazendo isso. E as pessoas às vezes não entendem a importância disso aí, né? Porque às vezes assim, ó, tu tá aqui, cai uma árvore lá, ou tu tem que fazer uma poda lá, ou tu tem que... Tem muito da pessoa achar que é só ela. É muito disso. Só eu tô sem, é só fechar essa chave. Tudo bem, né? Não é bem assim. Tem muita coisa acontecendo, né? Tipo, é muito grande a região que a gente cobre ali. E a gente tem que fazer aquela... A gente chama de escolha de Sofia. Já ouviu falar? Sim. Tem que escolher entre um e o outro. E a gente tem que fazer essa escolha lá no campo, olhando para aquela família que eu posso atendê-los em 2 horas de serviço, ou posso atender aquelas 50 outras famílias em 2 horas de serviço. Sim. E eu tenho que deixar essa família aqui para atender essa aqui. Sim. Para essa aqui ficar 3 dias para mim voltar aqui para atender. É só voltar para o texto, então. Esse texto que eu escrevi, que ganhou proporção, me rendeu depois um prêmio de jornalismo. Sério? Nacional. Que legal. Eu fui para São Paulo receber.
Aham. Só que daí eu ganhei a menção honrosa, assim. Que Tipo, legal. Daí eu fiquei muito faceiro, só que eu tive uma coisa nesse dia que é uma coisa que pra mim é como se tivesse transformado tudo, porque sabe aquele momento e se? Uhum. Que você tem na tua vida que você fala assim, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Verdade. Sim. Eu tava lá, só tinha eu, só tudo jornalista do Brasil, tinha ministro da cultura na época. Uhum. Daí eu tava lá em cima, daí eles pediram, quando eu fui entregar o prêmio, você não quer falar? E eu fiquei com medo, né? Aham. Não falei nada, fiquei muito envergonhado, muito. Não subiu no palco? Subi, peguei e vim embora, mas eu perdi uma oportunidade que poderia ter mudado toda a minha vida. É. Ou mudou, de certa forma, porque eu não subi. Sim, mas assim, ó, te deu um gatilho? Não te Aí deu? que tá, isso. Que daí Isso. fez eu fazer ir atrás. Eu falei, puta que pariu, eu não subi porque eu tenho medo de falar em público, porque eu tenho medo de palco, porque eu tenho, não sei, tanta coisa que me impediu e a Aham. oportunidade passou. Mas se vier de novo, eu não vou dizer que não. Daí eu comecei a estudar sobre isso, né? Aham. Entender. E, Tá, daí eu continuando? ganhei o prêmio, tá, e foi legal. Aham. Só que assim, eu continuava uma pessoa estressada, continuava uma pessoa nervosa, continuava brigando em casa, brigando no Facebook, brigando, sabe aqueles Sei. adolescentes Hater de teclado. e não tava ficando bem, tava tendo crise de ansiedade, Isso dá. porque se tu começa a ver temporal, tu já começa a ficar nervoso, pensa, meu Deus, já se vai. Não, vou eu ter Não, que sair imagina, até o correndo. meu aniversário eu não fui. Fez a festa, comprou a carne, Não, comprou minha churrasco. esposa tava indo, ela não tava entendendo a dinâmica da Celeste. Né? Aham. Agora ela já entende. Sim. Ela quis fazer uma festa surpresa. Daí eu saí de meio-dia, era plantão, não era dia, tipo, só chamavam pra se dava emergência. Sim. E voltei às 11h30 da noite. Chegou Voltei em e tava, casa. coitada, minha mãe daí sentada no sofá dormindo, todo mundo dormindo, já tinham comido tudo, não tinha mais nada, tinha bolo. Daí tá, tu começa a ficar louco, porque a vida vai passando, daí Sim. tem aquele lance daqueles amigos que te ligam quando ficam sem luz, que eu acho que todo mundo tem esses nessa época. Daí tu começa a meio perder a amizade, começa a ficar meio isolado, porque você não bebe mais, eu já não bebia antes, Sim. com o compromisso do trabalho já menos ainda, Mas estressado, sem beber, né? aí pronto. Aí, sem nada pra mudar, eu tava ficando assim, eu tava olhando pra frente, tava vendo que eu não ia durar muito nessa situação, porque o nosso trabalho é bem, assim, ele não aceita falhas. Sim, claro. E eu tava me encaminhando pra cometer falhas, né? E a gente tem um índice, assim, meio assustador de 1 ou 2 por ano. Sim. Da, Imagina, alta tensão, de né? toda, tipo, da empresa terceira, tudo. Né? E eu vi que não ia dar certo. Eu comecei, até um dia eu tive uma crise de ansiedade em cima de um poste. Não acredito. Crise de ansiedade já era ruim. E descer? É. Não, ela passou depois de meia hora. Meu Deus. Mas eu nunca vou esquecer que eu tava chovendo. Aham. Tava chovendo assim, tinha o cabo caído. Meu colega foi soltar no meio do mato, se afastou. Uhum. E eu fui, a gente catraca, puxa, daí soltou, ele deu aquela pra um lado e pro outro, e eu em cima assim. E quando parou, eu comecei a sentir a falta de ar e não parava, e eu nunca tinha tido. Né? Aham. Que até antes era divertido isso. Até havia pancada. Mas assim, tinha o detalhe que a minha esposa estava grávida já, né? Então isso já pegou um pouco mais. Eu pensei, meu, e eu desci daquilo ali e comecei a ficar mal, assim. Teve um dia, eu nunca vou esquecer o dia, porque eu tenho foto e registro. Foi no dia 1º de setembro de 2020, às 9h03 da manhã. Foi uma virada de chave. Nasceu meu filho. Foi o momento que eu peguei ele no colo, né? Porque a mãe, ela sente a gravidez, o processo todo, né? O pai, quando... Não, quando pega no... sempre pegou no colo, aí tu... E eu tirei tem uma foto muito bonita que eu tirei dela, assim, que ela tá sentada com o bebê, com o Pedro, e a luz entra, assim, e penetra, assim. Fica bem simbólica, né? Daí que eu vi, puta, eu não posso mais cometer esses erros, né? Eu não tenho mais esse privilégio, essa chance. Então eu comecei, tem que achar a solução, né? E eu tinha uns amigos que estudam filosofia, sempre tive eles como próximos. Daí eu falei com eles, cara, o que eu faço? Você é pai? Vocês têm filho? Vocês já sabem? Então um pouquinho. Daí o cara me falava sobre virtude, sobre essas questões filosóficas que sempre foram uma coisa bem distante para nós na época da escola. Não sei como que era para ti. Não, sempre foi distante. Eu fui aprender depois de velho. O professor... estoicismo também. Isso, a filosofia era uma coisa meio que não tinha o sentido que tem hoje. Ou a gente não estava pronto também, né? Eu acho que a gente não estava pronto. Não estava pronto para todo conteúdo. Daí eu comecei a estudar, daí eu caí por acaso no estoicismo. Estoicos, né? O primeiro estoico conhecido é o Zenão de Sítio, que começou na Grécia, depois puxou os
os romanos ali, o Marco Aurélio, o Epiteto e o Sêneca, que são os 3 principais que eu gosto. Né? Sim. Eu gosto desses 3 caras porque Marco Aurélio é imperador. Exato. Cara foda, né? Não tem. Sêneca, senador. Também é um cargo muito meio E o Epiteto, que é um dos melhores que eu gosto, assim, que eu mais me aprecio, ele era escravo. Uhum. E tu tem três dimensões, assim, do Império Romano, 3 dimensões, porque da nossa sociedade. Quase né? casta, né? Tipo, tu pode dizer, o cara é imperador, é fácil ser estoico. Sim. O escravo foi estoico também. Mas Sim. o político que está no meio da caça da classe também foi. Uhum. Então não é questão de classe, é questão de olhar o mundo de outra forma. Uhum. Daí eu comecei a entender que estoicismo é uma coisa, tipo, um problema que fala sobre coisas que existem hoje, a vida inteira sempre vão existir, porque a gente é o mesmo ser humano que era 2, 3 mil anos atrás, a gente vai permanecer. A gente pode ter mudado de biga, de cavalo, para avião a jato, mas ainda é uma pessoa atrás do avião. Ainda é mesmo. E vai continuar. Claro que daqui a pouco vai ter drone, mas de alguma maneira vai ter alguém que controla alguma coisa. Eu digo que a tecnologia explodiu, mas o operador, o fundo... A pessoa é a mesma pessoa, ela não consegue evoluir mais que isso. Não. Então daí tu descobriu o estoicismo. Isso. Isso, tu lembra mais ou menos o ano? Eu lembro que quando eu precisei conhecer, que foi no dia do nascimento do Pedro, dia 1º de setembro, que inclusive é... De 2020. Mas, então é bem recente o estoicismo pra ti. Sempre esteve ali, né? Sempre esteve perto, de outra forma. Mas nesse dia é que eu tive a noção, a consciência, né? A consciência que eu precisava aprender, precisava mudar. Dali pra frente eu tive que correr atrás do prejuízo da minha vida. Sim. Quando você tem filho, a primeira regra que eu tenho é não passe os seus traumas pro teu filho. Sim. É a regra clara, isso aí. Porque eu recebi os traumas do meu pai, que recebeu os traumas do pai dele, que recebeu os traumas... E eu tive que curar toda essa merda depois. Mas isso literalmente. Isso não sei se foi contigo assim, mas até hoje eu tô tentando curar algumas coisas ainda. Mas eu tenho bem consciente, tem que curar essa coisa, tem que curar, tem que entender. E tentar não passar pra eles, né? Isso, porque, puta, foi difícil pra nós, cara. Porque tem muita crise de pertencimento que você tem muita... Como é que fala quando o cara não tem grana? O cara não aceita... Escassez. Cara, aí eu comecei a participar de constelações familiar, né? Sim. Também já fiz. Daí ali eu entendi que aquilo não era meu. Que tinha uma muito louca que eu fiz ali em Porã uma vez, que tem uma história que, tipo, meu avô foi assassinado. Ele era um taxista e foi assassinado. Sério? Mas aonde? Em Cunhaporã. Cunhaporã. Mas eu não conheci porque foi antes de eu nascer essa história. Sim. Mas nem minha esposa sabia. E eu fui constelar e deu bem isso, cara. Olha só. Daí eu olhei pra consteladora, pra Mônica e falei, tá de sacanagem, tá olhando em algum lugar isso. Eu falei, não. Daí o teu avô tá deitado aqui, do lado tá o assassino, que também morreu. Ela acertou tudo. Você tá vendo aquele cara com brabo que tá apertando as mãos, que tinham representando isso, né? Que ele é teu pai, olhando pro chão, querendo vingança. E aquele querendo ser o teu pai é você, por isso que tu tá sempre nervoso. Cara, daí eu entendi, isso é uma loucura, cara, né? eu entendi como é que eu tô levando. E daí nós queríamos ter filho, não conseguia, depois eu vou curar isso aí, porque você vai vir mais preparado. Sim. E de fato foi, né? Veio tudo certo. Porque tem pessoas que falam que, meu pai bebia, por isso eu bebo também, ou por isso me justifica. Só que não é assim. Não, a gente... é uma oportunidade de fazer o oposto. Né? Relativamente, a salvação é individual. Tu faz uma coisa porque tu quer, não porque teu pai fazia. Então, isso aí... Mas, e aí? Então, cara, eu pensei, não posso passar esse trauma pra frente e tá tudo assim caminhando para ter um trauma ainda maior, né? Daí eu estudei estoicismo, comecei a ouvir um pouco de cada pouco, conheci Nova Acrópole, que é aquela escola de filosofia, comecei a ouvir podcast, comecei a ver vídeo o meu algoritmo do Instagram entendeu, né? Sim, e nessa época ali, eu até tava falando pras gurias, que teve um estouro de canal de estoicismo. E, cara, foi ali também que eu comecei a acompanhar bastante. Mas eu entendi mais. E assim, eu queria perguntar pra ti, quanto tempo foi desde que teu filho nasceu até tu realmente tá vendo o estoicismo? Pois é, agora, né? Foi uns 3, 4 anos.
Porque é constância, né? Uhum. Eu falei pra ti antes, você faz e não acontece nada, só que você para de fazer. Não é um sprint, Sim, sim. é uma Uhum. maratona. Então você Sim. vai devagarzinho, mas todo dia. De Uhum. repente, quando acontece uma coisa, você fala, opa, agora faz sentido. Daí acontece, opa, fez sentido. Uhum. Mas foi um monte de não estar consciente, presente, vendo, Uhum. ou questionando, para querer... Mas é assim, ela não vai acontecer. Nenhuma mudança é assim. Não. Pá. Não, é É gradativo, constância. né? E tem esse lance que para mim caiu muito essa semana, nos últimos dias, é a constância. Uhum. Estuda, faz, acorda, faz o teu ritual, tipo, lê a Bíblia, faz o que tu precisar fazer, mas não Sim. para. Sim. Agradece a Deus da forma que tu achar melhor. Não precisa ser necessariamente na igreja, né? Uhum. Não precisa estar lá para fazer isso. Faça todo dia. E começa a olhar para o mundo com os outros olhos. Daí quando eu entendi, que nem eu disse para ti, não muito tempo atrás eu tive essa clarividência das 7 conselhos estoicos. Uhum. Inclusive foi uma palestra que eu fiz agora para uma empresa, que agora eu formulei, agora eu criei uma palestra. Uhum. Exatamente o que eu precisava. 7 conselhos estoicos. Uhum. Que é o que eu... Daqui para frente a próxima palestra que eu vou dar vai ser um bom tempo essas 7 conselhos estoicos. Uhum. Que é o primeiro, entenda que você não controla tudo, preveja o pior, Sim. porque o pior vai vir. O mundo é difícil, o mundo bate, né? Cara, O Rock já ensinou pra nós que o mundo bate pra caramba. Exato. Valorize o tempo que você está presente, porque muitas vezes a gente tá fazendo uma coisa assim, conversando com o teu amigo e tu pega o celular pra olhar, cai no algoritmo, ou tu tá ali fazendo alguma coisa com a tua mãe que tá presente e você tá pensando lá numa coisa que não tem. Sim. E para nós, isso, para eletricista de distribuição, é essencial. Tá presente. O foco. 100% E presente. tem uma coisa também que aconteceu, que eu falo muito sobre. Quando eu entrei na empresa, tinha um senhor trabalhando. Ele estava 30 anos na empresa. E ele era um puta no estoico. Mas ele não sabia. Sim. Porque ele chegava lá, ele não se abalava. Ele controlava, porque aquele primeiro conselho que é entenda que você controla ou não, ele não ficava abalado com nada que acontecia, porque tipo, vou ficar aborrecido com uma árvore que caiu em cima da rede ou com alguém bateu no poste, não vai mudar o fato do poste ter caído no chão. E eu tenho que fazer o buraco e botar o poste de novo, né? Vai piorar se eu ficar bravo com o cara, já claro, piora, né? Vai estragar o dia. E nós chegava assim, quando eu entrei, eu tava molecão, né, ficava, e aquele cara tudo tranquilo sempre, filho da puta, sempre pariu. E eu ficava puto, porque eu chegava já antes dele, já falava, vai ter árvore em cima, não sei o que, filho da puta, pessimista. Não. Daí foi. Tem uma história que eu gosto de contar que, cara, saí de casa às 4 da manhã pra atender um serviço, chovendo, no inverno, nesse inverno frio que nem hoje. Sim, assim, sim. Escuro, não enxergava nada. Daí fomos lá, cheguei e tava lá, aquele senhorzinho se aposentando e eu entrando, ele saindo da empresa. Mas daí o cara tá quase se aposentando. Entendeu? Não, mas aí Mas ele foi a vida inteira, assim? Ele foi pleno... ele tava 30 anos na empresa, mas ele trabalhou até o último dia como se fosse o primeiro dia de entrega. A entrega era total. Caramba. O cara era... Eu até agradeço a Deus por isso, né? Porque o cara verdadeiro ensinou muito. Daí chegava lá, esses dias 4 da manhã, cidade tudo escura, daí tu vai percorrer. Daí encontramos num lugar assim, uma árvore quebrou o galho em cima. O pessoal falava, vocês têm o cestinho. O cestinho não chegava lá, né? Vocês têm as esporinhas. As esporinhas não chegavam lá. Daí tinha que tirar aquela árvore de cima. Daí eu entendi que na Celesc ou qualquer empresa, qualquer serviço de distribuição, não tem dizer que não dá pra fazer. Não tem, passa pra frente. Resolve. Porque tá a cidade inteira no escuro e tu tá aqui com esse problema pra resolver. Dá os teus pulos aí. E ele tranquilamente, a gente conseguiu escorar a escada, botamos a escada numa posição. Daí ele falou, eu vou subir com a vara, com 6, 7 gomas, assim, bem compridão, um cerotinho, corta um pouquinho, você segura a escada, eu desço, você sobe. 2 horas fazendo isso. Debaixo de chuva. E no escuro? Não, já tava clareando o dia. Claro. Mas tudo molhado, não sabia se era suor, se era chuva, se era lágrima, porque tava um sentimento louco. Sangue, suor e lágrimas, quase. E tava no meio dessa loucura, daí assim encostou um cara, e eu pensei, agora vai vir ajudar. E o cara fez assim pra nós. E o cara ainda tava com pressa. Eu pensei, filho da puta. E daí eu olhei pro meu colega assim, né, que eu era novato, e nem deu bola. Fortaleza em pessoa. Pensei, meu Deus do céu. Esse cara aí, ou ele é louco, ou ele é bom nisso mesmo.
Daí eu comecei, esse dia quando eu fui estudar os conselhos, né? Uhum. Que são 7. Daí tem esse de... Tu lembra todos? Tem, agora sim. Agora eu decorei. Porque sempre que eu tento usar. Aí entenda que você não controla, entenda, preveja o pior, né? Ele já saía prevendo o pior e eu ficava aborrecido, mas a vida é assim. Marco Aurélio falava assim, saia de casa pensando que você vai encontrar um vigarista, um ladrão e um desonesto. Porque você vai encontrar. Já preveja isso. Sim. Então tu já sai de casa pensando assim. Sim. Isso é um conselho muito bom para te aplicar. Ou uma coisa que eu entendi muito, que é a morte. A morte sempre foi um tabu para mim. Cara, eu não conseguia falar de morte. Eu fugia. Porque eu não queria nem pensar numa coisa que podia acontecer. Só que é natural, do ser humano vai acabar morrendo. E não tá no teu controle. Uma coisa que eu penso, que o estoico, ele é quase que um sobrevivencialista. Isso. Né? Ele aceita nessa também linha. as coisas como são. Tem muito de aceitar, as coisas são o que são. Porque hoje em dia, essas gerações que estão vindo, até a nossa, inclusive, eu sou de 84, 85, a gente não quer aceitar mais as coisas, cara. A gente quer que as coisas sejam aquele filtro do Instagram. Sim. A tua bolha do teu algoritmo. Só que não é, as coisas são difíceis. Então, preveja o pior. Entenda que as coisas podem ser ruins. Foi o que aconteceu. Eu nunca previ a morte, e quando eu presenciei a morte próxima, foi um baque 10 vezes pior. Sim. Tipo, foi incrivelmente pior do que se tivesse imaginado como uma coisa natural do processo do ser humano. Sim. E o terceiro conselho é esteja presente o tempo todo, né? Viva o presente, porque o futuro não nasceu. O passado já morreu. Tipo, é tudo naquele momento ali. 100% presente. Pra quem tira foto, que eu gosto muito de tirar foto assim no interior, elas surgem porque tu tá ali naquele momento olhando assim para as coisas, tu tá presente olhando aquilo ali. Exato. Tu não tá pensando lá numa coisa que não tá ali, tu tá ali. Isso já aconteceu comigo, como fotógrafo de casamento. De eu não estar no momento ali 100% presente e perder uma foto. Graças a Deus, normalmente a gente trabalha em 2, e aí, tipo, um complementa o outro. Mas daí eu vi, cara, isso aí, lá no começo, né, lá nos meus primórdios. Mas aí eu vi, corrigi, hoje, tipo, cara, eu fico 100% presente. Tu tá ali presente, você vê pessoas, né, eu gosto de fotografar, às vezes, pessoas sem elas saber que estão vendo. Daí, fotojornalismo. Isso, que tu pega aquele detalhezinho, né, aquele sorrisinho da criança, aquele carinho com o senhor faz uma outra, porque tu tá presente ali, tu não tá nem pensando em outra coisa. Eu sou mais de paisagem e faço isso. Eu gosto de fotografar desfile de 7 de setembro, porque eu pego as pessoas sem elas saber. Mas estar presente é fundamental. Legal. A vida toda muda quando tu está presente. Quando tu está com teu filho, com a tua filha, eu tô com os meus filhos, tu tá ali, 500. Cara, é outra coisa. Antes ou depois que você perder a oportunidade, querer olhar uma foto do passado, querendo voltar. Sim, não tem. Então, esse é o terceiro conselho, estar presente. O quarto conselho é a fortaleza. Construa a sua própria fortaleza. Não é uma casa, é interno. Né? Daí, como é que você vai construir? Aquele senhor lá, ele tinha uma fortaleza, nada abalava aquele maluco. Sim. Nada. Que raiva. E tu ficava... E como é que se constrói a fortaleza? Tendo os seus alicerces. O que é o seu alicerce? Sua moral, né? Bem definido. Quem você é. Seus princípios bem definidos. Porque quando alguém te xinga, ou quando alguém fala uma coisa que você não sabe claramente que você não é, aquilo não te afeta, porque você tem definido quem você é. Exato. A tua fortaleza vem a partir do momento que você se conhece bem, não é? Daí pode me falar o que quiser. Hoje em dia, dificilmente me afeta, sabe? Até esses dias, uma vez fui cortar um cara, e o cara tava com um pedaço de pau na mão, e o cara xingava, o cara tava louco com aquele pau. E eu peguei, no final eu vi, né, não sou eu, é ele, tá com algum problema. Sim, claro. Normalmente, hoje em dia, as pessoas estão mais problemáticas ainda. Que, inflação, política, não sei o que. O mundo tá criando muito ódio, né? E assim, ó, tu olha pra TV, cara, é só coisa ruim. Escorre sangue, assim, tu bota o jornal, cara. E as pessoas, às vezes, não sabem o quanto que o estoicismo ajuda a não derreter isso aí. Isso, daí a fortaleza entra, assim. Esse do senhor que tava bravo, eu apliquei o rapport, né?
sabe? O repórter começa a repetir o movimento dele sem ele saber. Fazer ligação. Daí eu comecei, daí ele sentou, eu sentei do lado dele, assim, no final ele me explicou que tinha brigado com a mulher. Eu falei assim, sinto muito, entendo a tua situação, tudo faz parte, a minha, só que a minha não muda, né? Eu tenho que fazer meu serviço. Daí eu cortei uma luz e ele disse obrigado, isso eu nunca vou esquecer. Obrigado. Mas isso só aconteceu porque eu estava dentro de uma fortaleza. Sim. Se eu tivesse, quando ele vinca, já me abala, tu já fica assim, cara. Daí tu já estoura de volta, daí começa um caos. Tem que fazer! Mas é aquele lance da fortaleza que a gente... E foi aquele senhorzinho que te ajudou também pensando nisso? Sem saber, ele me ajudou. Ele nem sabe o que é estoicismo. Olha a maioria só. não sabe, mas eu descobri que todo eletricista é estoico. É mesmo? Todo mundo é. Tem que ser sangue frio. Senão tu não dura. Senão eu só de trocar fio lá em casa, eu já me cago todo. Tipo, não, é porque a gente o tempo todo a gente é testado. Testado o tempo todo. Cara, isso é verdade. Tem temporal o tempo todo. Não sei se o mundo tá querendo expulsar nós, qual que é o lance. Mas ele tá conseguindo. Dá um temporal atrás do outro. Tipo, cara, esse dia eu tive uma crise de ficar muito nervoso porque eu tava 5h25, meu turno inteiro era 5h30. Daí eu avisei pra minha esposa, vamos fazer pizza com as crianças, vamos fazer uma janta especial. 5h25, encerra o turno. 5h26, eu ia sair e caiu o alimentador. Aqui na divisa com Itapiranga. Não sabe? acredito. Aqui em Capela. Quantas horas? Do céu. Não, eu nem deu 3 horas só. 2 horas. Assim, né? Mas, cara, tava tudo tão bem. Tudo certinho, não tinha por que dar serviço. Tava um dia lindo, né? Maravilhoso. E deu, e eu tive que largar tudo. Daí tudo que eu tinha programado não aconteceu, tudo aqui. Sim, pizza. A gente é testado, né? Testado. Chega ali não era nada. Ah, tá. Então foi tranquilo. Mas... às vezes não, porque a gente tinha que se pôr alguma coisa para justificar. Sim. A gente é testado em atendimento de tipo abauromento, porque vem gente de tudo quanto é canto, vem dar opinião, vem polícia, vem corte de energia. Também é uma coisa que a gente não gosta, é contra a nossa natureza, mas tem que fazer. Sim. Desvio de energia, que é o tal do gato. Tem muito gato? Não. Não? Aqui é relativamente pouco, né? Tem o mesmo gato que se muda, a gente só vai atrás. É mesmo? É até uma meta nossa que a gente tem que atingir e ter bastante, a gente não consegue. Eles têm uma meta que tem que pegar tantos gatos por mês, a gente não consegue, porque não tem. Pois eu acho, aqui em Santa Catarina, eu acho que é muito pouco, né? Tem no litoral alguma coisa. Litoral tem? Diminuindo. Daí tem várias situações que a gente é testado. A nossa família também testa a nossa, né? Aquele tio teu que sempre se lembra de ti quando tá sem luz. Então a gente sempre é testado. Várias ocasiões. E o Fortaleza, tu entendeu, né? Sim. Cria sua fortaleza. Sim. É fundamento do estoico, né? O estoicismo me ajudou, eu era muito que nem tu, brabo, mas brabo. Loucão, né? Com a política. Já foi desses. Eu já fui assim também. Eu era maluco, cara, eu era maluco. Aí chegou uma hora que eu, por sorte, eu também comecei a procurar o que poderia me ajudar. E quantos, né, que podiam fazer isso? Pois é, e foi o estoicismo. Hoje eu sou um libertário. Hoje eu sou um sobrevivencialista. Eu tô fazendo minha casa lá pra realmente sobreviver no campo, mas, e assim, e viver uma vida estoica. Hoje, assim, eu até vejo política, mas não me incomoda. Não eu dou risada. Não é verdade? Eu fui esse rebelde de 2013, eu tava na Central lá fazendo treinamento. Eu tinha a crise da passagem de ônibus, lembra? E eu fiquei puto que ninguém falava de política. Sim. Só eu tava preocupado com o mundo, né? E agora eu tô puto que todo mundo fala de política. Eu parei... Não, e tu vê cada um falando cada besteira. Uma idolatria, né? Porque eles abraçam, por exemplo, eu não tenho nada... Odeio, tenho medo de falar, porque os caras falam que tu não gosta de um, tu é do outro, né? Não. Digamos que eu não gosto do Trump, eu sou da esquerda. Sim. Mas foda-se, eu não gosto dele mesmo. Mas assim, é uma idolatria, porque às vezes a tua mãe, que te conhece a vida inteira, fala uma coisa pra ti, ou teu irmão, tu não liga, mas um cara que não entende merda nenhuma, que tu não viu, que não tá ligando pra ti, fala, tu liga. Exato. Uma coisa meio sem sentido. Não tem sentido. E o mundo tá assim. Tá. Eles não entenderam o algoritmo ainda, o algoritmo gosta. O quinto, que é o mais que eu tô entendendo agora, que é o desafio é o caminho. A dificuldade é o caminho. Não fuja, tipo... As coisas são ruins, são difíceis, são incrivelmente difíceis, mas faz parte do jogo.
Então, se você vai entrar num desafio na tua vida, se você vai ter alguma coisa difícil para enfrentar, esteja consciente daquilo ali tu absorver alguma coisa. Entendi. Porque tu vai estar ali. Tu não tem como fugir daquilo ali. Faz parte da natureza humana. A gente vai encontrar uma pedra na frente. Ou tu pode usar aquela pedra para pisar em cima, para passar pela corredeira, ou tu pode fazer um muro te impedindo passando pela corredeira. Entende? Tem essa opção. Exato. A maioria quer construir um muro, ficar preso naquela pedra, naquele trauma. Eu tive a morte do meu irmão agora, que o meu irmão, assim, a gente era muito conectado. Muito conectado. Ele é o irmão mais velho, não tive o pai, a presença do pai. A gente conversava muito, ele estava em São Paulo, eu ia para casa dele uns dias antes de acontecer. Eu posso ficar falando aqui 50 motivos tristes da morte, que existem milhares, né? Mas isso me fez olhar para uma coisa que eu nunca tinha olhado, que era a minha espiritualidade. Sim. Porque eu comecei a questionar uma coisa que eu nunca questionei, que eu nunca fui atrás, que eu nunca observei, que é: existe Deus, existe vida após a morte? Se Deus existe, por que ele fez isso? Como é que ele se comunica? Então dali eu consegui extrair, por mais difícil que tenha sido, por mais desafiador que foi, tu tá no meio do temporal, olhar uma coisa positiva, eu consegui olhar para isso. Não tô dizendo que precisa morrer alguém para entender, mas entender que quando as coisas acontecem, elas vão acontecer um dia. Então preveja que elas acontecerão. Esteja preparado para extrair alguma coisa daquilo, porque nada acontece ao homem que não é próprio do homem, dizia Marco Aurélio, né? Exato. Nada acontece com o Rodrigo que não seja próprio do Rodrigo. Nada acontece com o Thiago que não seja próprio do Thiago. Exato. Faz parte do processo. Daí, você usar isso, por exemplo, um temporal complicado, assim, uma coisa para nós que tu tem que trabalhar dias, e eu posso ficar 3 horas me reclamando, chorando. Ou tu pode simplesmente. Ou posso me olhar, olha que oportunidade boa que eu tenho aqui de aprender. Exato. Não, e sabe o que é mais eu acho mais legal? É assim, quando tu tá fazendo um trabalho desse, por exemplo, deu alguma coisa errada, agradece. Obrigado por mais uma oportunidade de eu poder aprender. Porque se você não aprende, a parada é a seguinte, ela volta. Aconteceu essa semana, eu brincando, né? Essa semana eu vou de bicicleta pro trabalho, né? Eu levo os 2 filhos na bicicleta, é uma loucura, mas tudo bem. Daí quebrou o pedal, daí que furou o pneu, daí quebrou o pedal da bicicleta do meu filho. Eu fui 3 vezes no cara numa bicicleta. Daí eu falei, fazia um ano que eu não ia lá, eu falei: Edu, o que tu quer me falar? Qual que é a parada? Como assim? Foi, cara, 3 vezes aqui. Quer revisar a bicicleta? Tá aqui? Foi assim, Edu, não é tu, é o universo. Universo, o que tu quer falar pro Edu pra mim falar pro mim? Que foi, cara, alguma coisa tem que ser. Daí ele pegou a Bíblia assim, tu tá gostando da Bíblia? Eu falei, caramba. Sério? Meu. Não, eu até falei, você tá lendo a Bíblia? Ele falou, não, daí ele começou a me falar da Bíblia, me deu um abraço, me deu um conforto. Caraca, que legal. Falei, então era isso, entendi, tá bom, agora deixa eu... Foi 3 vezes. Fica em paz, que não quero mais estragar isso. Olha só como cara, as coisas são, né? Porque eu tava consciente. Porque eu tô consciente agora. Então, quando uma coisa acontece, se eu ficar reclamando do problema, ela vai resolver, ela vai acontecer de novo. Ela não vai... Porque o mundo é cosmos, no mundo não é caos. A vida é um cosmos, é uma coisa organizada. Tudo tá certinho no seu lugar. As coisas não acontecem por acaso. Então as coisas não vão acontecer? Sim, vão acontecer. Tu vai receber isso de que forma? Eu prefiro receber agradecendo, cara. Então. Se alguma coisa mas errada... como é que é o povo, né? Como é que são as pessoas, os jovens, digamos assim? Vamos generalizar, porque a gente fala muito do jovem, mas a gente tem velhos e pessoas da nossa idade. Que às vezes são piores. É velho, né, gente? Novo aqui, que também ficam na mesma vibração. Reclamando. E vão lá no Instagram reclamar, vão no Facebook, vão no Twitter reclamar. Só que as coisas, é um desafio maior, é uma oportunidade de aprendizagem única. Porque ali, quando você tem um desafio, você pode treinar suas virtudes. Porque o 6º conselho é: as virtudes são o caminho. Que as virtudes, que é uma coisa que para mim nunca fazia muito sentido, porque é uma palavra meio... Virtudes é meio distante, né? Eu nunca pensei muito em virtudes. E os filósofos parece que eles bebem virtude o tempo todo, porque é tudo virtude. Qualquer coisa... Mas tu acha que realmente eles vivem essa virtude? Ou viveram realmente? Eles não vivem, mas eles entenderam que o caminho é a virtude. Quando alguém vai embora, que nem meu irmão partiu, o que fica a lembrança é as virtudes dele. Não pra mim, pra mim tem tudo mais, mas pra todo mundo que conheceu, teu irmão era um cara muito fraterno, teu irmão era um cara muito legal, teu irmão era um cara muito bondoso, caridoso, muito corajoso, que é uma virtude importante. As virtudes vão ficar. Você vai ver Gandhi, né? Gandhi, vai ver
todos esses grandes líderes que partiram, tu lembra da virtude dele. Mas até os vivos também, por exemplo, o teu filho, tu não vê virtudes nele? Às vezes em algum ato que ele faz pra ti. Então, tipo, muito legal, né? O Pedro falou hoje, pai, eu vou dividir meus brinquedos com o Arthur, não sei o quê. Cara, tipo, tudo Olha que só. ele possa fazer não muda. Aquilo é muito o sabor, porque a virtude por si só ela já tem um valor próprio. Exato. Ela já é algo incrível por existir, só para como lá, coragem, né? Que é uma virtude assim que a gente pensa muito no herói. Mas estar aqui hoje é uma coragem. Sim. A gente vem aqui com medo mesmo. Uhum. Abre mão da nossa insegurança para vir aqui. Ou, por exemplo, eu uso muito no trabalho que tem que subir um poste, né? Sim. Não é porque eu não tenho medo, eu tenho que superar o meu medo para subir. Que a gente tem medo igual. Claro. É o medo que me protege, né? Sempre isso que eu ia te falar. Várias coisas na vida a gente é dominado pelo medo. Mas assim, ó, quando a gente sobe em algum lugar alto, que nem eu subindo na casa lá pra arrumar o telhado e tal, e tu sobe num poste, quando tu sobe com medo, não parece que tu fica mais seguro e toma mais atento, né? Prudência? Eu não sei se talvez o medo é uma virtude. Não, o medo não seria, mas o ato de tu subir com ter consciência do medo. É a prudência que chama daí. O medo te traz ao presente, a ficar focado. Faz tudo isso, ele te deixa atento, faz parte do processo. Exato. Eu tô lendo um livro agora que é O Lado Escuro dos Buscadores de Luz. E ele fala assim, entenda que tem o escuro e tem o claro, tem os dois lados. Tem o medo e tem a coragem. Porque a falta de medo é pior, porque daí você vai fazer coisas idiotas, tipo, vai se pôr em risco, vai pular num rio cheio de pedra de cabeça. Faz parte da natureza do homem ter medo. Só que a coragem é superar, entender e fazer igual, sabendo que tem medo. Consciência do medo. Sim. Aí tem a temperança, que é você fazer as coisas na medida certa, que isso é uma virtude que a gente às vezes não aplica, né? É verdade. A gente vai, eu vou vou assistir uma série, vou assistir tudo, sério. Vou assistir. Estraga, perde a graça. Porque tu assistiu toda ela em um dia, sei lá. E eu assisto um pouquinho aqui, ou vou fazer qualquer coisa, eu vou, tipo, uma ponta demais. Ou faço de menos. Sim. Daí a temperança é tu ter consciência de fazer o meio. O tempero, né? Sim. Temperar na medida certa. E tem mais virtudes, a fraternidade e a justiça, eu acho que é uma virtude que eu sempre tento aplicar. Sim. A gente tenta ser justo, né? Sim. Tipo, pra mim, que tipo, a gente tem que tomar decisões, às vezes a gente tem que ser justo com um cliente, tem que aplicar a mesma regra com outro cliente. Exato. Isso é uma justiça que tem que fazer. Às vezes você vai trabalhar com preço, o preço é esse. Se eu aplicar o outro, não estou sendo justo. E esse é o sexto conselho: aplique as virtudes. E o desafio, a oportunidade de treinar a justiça, é uma oportunidade de aquele que você gosta do desafio, que eu falei, o quinto conselho, né? Sim. É uma oportunidade de botar em prática todas essas virtudes. É verdade. Que a virtude ela vem pequenininha. E tu vai praticando, ela vai crescendo. Sim. Um desafio põe em prática, a justiça. Mas a virtude é uma habilidade, né? Isso, daí tem outra coisa, é constante, todo dia um pouquinho. Vai aplica um pouquinho. Não tente fazer tudo no extremo. Sim. Tu não vai conseguir. Ninguém consegue uma mudança assim. Nem os filósofos conseguiam. Sim. Nem o Sócrates e Platão, eles tentavam fazer. E a sétima virtude é pelo bem maior, né? A Marco Aurélio falava assim: nada o que não for importante para a colmeia, tão pouco é para a abelha. Porque você vai fazer uma coisa que é só para ti que importa. Sim. Uma coisa egoísta. Isso não é o caminho. O caminho é entender que tem que ser bom para o coletivo, para a sociedade. É aquela história que a Lucilena fala também, que Cícero fala, certifica-te que é fator de soma para a vida que participa. Sim. Quando tu fizer alguma coisa, entenda que tu está somando. Daí tu vai ver aquela frase que todo mundo gosta de ouvir, graças a você. Já ouviu isso alguma vez? Quando tu faz alguma coisa, graças a você eu conquistei tal coisa. Graças a você eu fiz tal mudança. Graças a você eu fiz esse passo. Cara, é a melhor coisa que tu vai ouvir. Pode fazer qualquer coisa, pode receber dinheiro na conta, mas graças a você é tão legal. Sim. Isso aí não tem, é gratificante, né? É entender que como você faz pelo coletivo, pela obra, pela comunidade. Esse é o sétimo conselho que os estoicos dão. A gente faz, tipo, eu não ligo muito hoje se alguém liga pelo que eu faço. Quando eu faço.
Se eu sou eletricista, se eu fecho uma chave, se eu atendo um bairro, uma linha, isso não importa. Eu sei Sim. dentro de mim que eu fiz uma coisa boa para a comunidade. Aham. Isso eu já tive consciência. A grande maioria das pessoas agradecem sempre. Só que os agradecidos, eles são silenciosos. Os que xingam, eles são... De 100 são 3%. Uhum. Mas eles gritam pra caramba. Né? Quem xinga grita muito e quem agradece fica em silêncio. O ruim é que esses poucos, às vezes, que quem às vezes não tá preparado, acaba levando isso pro coração, né? É isso que acontece. Com o tempo você vai... Daí era aquela pessoa que eu era no passado, né? Que pegava... Sim. Esquecia dos ossos 97 e ficava focado naquele idiota lá que falou besteira sem saber. Então esses são os 7. 7 conselhos históricos. Cara, que legal. E Cobes, me diz assim, me dá um conselho que tu possa dar pro pessoal, talvez estudar como começar no eu vou estoicismo. dizer assim, o que eu gosto... que pode trazer para a empresa, para as pessoas ao teu redor? Eu vou dizer assim, o que eu sempre falo. Por que eu tenho que fazer isso, né? Você vai se perguntar quando eu te falar 7 conselhos. Por que eu vou ter que fazer isso? Né? Isso é natural. Não pense no porquê você tem que fazer. Pense por quem você tem que fazer. Entenda isso. Você não sabe por que fazer uma coisa, mas por quem tu vai fazer uma coisa? Você tem uma filha, né? Sim. Faça 2. por ela. Faça por elas. Eu preciso aprender estoicismo, preciso ser uma pessoa melhor. Mas por quê? Não. Por quem? Não é pelo filho, tu não tem filho, tu tem mãe, mas tu tem irmão. Na verdade não é nem até por ti mesmo. Porque assim, ó, mas é difícil, ninguém faz nada por... Tipo, tu exige um nível de consciência maior. Mas assim, eu, por exemplo, quando eu ficava incomodado com aquela questão de que eu era brabo, assim, eu falo, por quê? Por quê? Mas tu tinha consciência, né? Tinha. A maioria não tem essa consciência. A maioria, elas fazem isso, tipo, sei lá, automático. dá uma epifania e fazer, acontece. Não, acho que mas o que, as pessoas... o porquê, muda o jogo. Exato. O porquê. Então... aplique os conselhos por quem, né? Entenda, é difícil aplicar, são, 7 conselhos, aplica um todo dia. Funciona. Constância. Entenda que quando você vai fazer uma coisa, você não controla, entenda. Exato. Seja consciente, seja constante. Um conselho por vez é o caminho, tipo, é incrível, né? E se você não sabe por quê e saiba por quem, faça, porque às vezes mudar é difícil pra caramba. Exige esforço pra cacete. Exige um esforço e tu vai fazer uma coisa... desconfortável. É desconfortável, tu não quer fazer, é uma coisa assim, sair da zona de conforto, né? E olha só, tu vai fazer e tu vai ver as pessoas que fazem, que são aplaudidas em público, mas você esquece que elas fizeram tudo isso escondido embaixo do porão, antes de chegar lá. Só vai ver o cara agradecer, mas tu esqueceu que esse cara treinou, por exemplo, lutador de boxe, treinou a vida inteira, no escuro, sem ninguém ver, pra chegar lá. Então tu vai mudar, é difícil, eu sei que é difícil, não é fácil abandonar vício, é muito mais fácil hoje tu ficar preso no algoritmo, tu criar teu filho pelo YouTube. Entenda que é difícil mudar, mas é preciso mudar. Porque se você não mudar do jeito que essas coisas estão se encaminhando, uma sociedade cada vez mais presa, um algoritmo cada vez mais sanguinário, vamos dizer assim. Que torna nós polarizados. Se alimenta do ódio, né? Parece que o Sauron voltou à Terra. Não, assim, ó, eu vejo que eu, por exemplo, postei um vídeo de castrando boi, normal, tem que castrar. Aquela de apertar alicate, né? E, cara, eu tive 1 milhão de views nesse vídeo. Mas tu acha que foi por bom? Foi pelo mal. Só que assim, se eu fosse um cara, eu não tava nem aí, mas se eu fosse um cara, dá pra aproveitar esse ódio das pessoas e ganhar dinheiro com o algoritmo se tu fosse um maluco, tipo, sedento por likes, né? Dá. Eu vou dizer o que aconteceu com a minha cunhada Lucivane, hoje nós falamos sobre isso. Ontem eu conversei com ela. Ela esteve presente num acidente de trânsito. Ela quis comentar ali sobre o acidente, falando sobre achar uma lição daquilo, né? Porque ela também tá na mesma frequência, porque a gente tá junto e a gente vai andando na mesma frequência. Sim. E ela me falou, cara, deu 1000 e poucas visualizações no meu story. Por quê? Foi porque o algoritmo gosta do acidente. Não, gosta de sangue escorrendo pela tela. Mas pode ver que eu já tenho, tipo, já percebi, o algoritmo ele se alimenta disso. Exato. Nós aqui temos consciência disso. Sim. A gente sabe que o algoritmo funciona assim. Sabe. A maioria não sabe. A maioria não faz ideia. Não faz.
A maioria tá lá sendo alimentado por uma coisa, tipo, é como se o mal tivesse ganhado algum poder a mais que ele não tinha. Ele fala Perfeitamente. sobre Deus e diabo, né? Aham. Os caras deram uma ferramenta puta pro diabo, assim, porque ele vai lá e dá uma colherzinha de tragédia, de Gaza, joga um pouquinho de Palestina, faz um panelão da África lá e o Mistura pessoal com a fica guerra da vibrado Rússia. e acha que o mundo não tem mais esperança, daí o pessoal para de acreditar no Deus deles e Uhum. começam a se frustrar. Assim, eu acho que o estoicismo ajuda nisso aí. Ajuda muito. As pessoas não têm noção o quanto a importância que isso poderia ajudar. É que assim, a gente tem que parar de chamar estoicismo, porque é um nome, o nome não tem nada a ver. O nome é só estoico, quer dizer a pessoa que fica embaixo do portal na Grécia, que portal quer dizer estoico. Vem dali. Isso. Sabe aquela galera que fica num canto da praça? Conversa. Nós fazíamos isso quando era moleque. Sim, sim. Isso daí eles construíram a filosofia. Estava num tempo bom do mundo, eles conseguiram só criar uma escola disso. Daí a gente fala estoico e filosofia, o pessoal tem por natureza se afastar. Então é difícil tu falar sobre filosofia ou abordar esse tema, porque também tem aquele grande lance de filósofo é da esquerda, ou sei lá. Tem esse negócio também, infelizmente. O mundo tá muito... Não, e assim, fora que a gente deveria pensar mais em não dar bola, porque tu não tem controle. Né? Não vai mudar nada se tu ficar berrando na internet, ficar postando. E o pessoal tá muito... Eu penso assim, o pessoal tá muito pessimista, né? E como o algoritmo gosta de pessimismo também, tem que ser sim, mesmo. Pessimismo é bom, porque daí tu fica um pouco mais preparado, mas também não naquele... Eu gosto de dizer, eu me considero uma pessoa entusiasta. Isso. Que é uma pessoa que, otimista, ele vê o bom em qualquer lugar, né? Até no impossível, ele espera um milagre que vai salvar. Sim. O pessimista vê o mal. O entusiasta, ele vê uma forma de ele estar lá. Ele fazer a diferença. Exato. Dizem que entusiasmo, acho que vem a palavra que deriva, se eu não me engano, é Deus dentro de você. Exato. Porque tem esse lance também, que eu falo, que eu estava falando do meu irmão, que eu aprendi a olhar para a espiritualidade, porque eu me questionei muito como Deus fala com a gente. Tu não faz essa pergunta, porque tu vai estudar um pouco, você vai acompanhar esses coaching, e os caras falam com Deus facilzinho, né? Não sei como é que pode, mas os caras para falar com Deus, 2 palitos. Daí eu tava o vídeo RJ, né? Eu tinha até um programa esse dia, como falar com Deus e tudo, e eu tentava falar com Deus e Deus não respondia. Fui numa constelação, xinguei Deus, né? Falei com ele também, na dinâmica lá. Ele deu nem bola pra mim. Daí, quando eu falei que tive um sonho, daí eu entendi que Deus fala com a gente através de pessoas. É assim, cara, que ele fala comigo. Quando eu faço as minhas palestras, eu não falo, eu percebi que tem pessoas que vêm falar comigo que se tiram, de certa forma, tocadas por alguma coisa que eu falei. Nunca vi aquela pessoa na frente, não faço ideia. Para mim era uma coisa normal, natural, e para aquela pessoa foi a mudança de chave, a palavra que ela precisava ouvir. Daí não é que, querendo também me achar um pouco de soberba, dizer que eu sou a ferramenta de Deus, nem nada disso, mas eu entendi que as pessoas que vieram até mim, que eu conheci na minha vida, que tem muitas pessoas que me empurraram para cima, eram Deus falando comigo. Mas é aquele negócio que eu te falei. A nossa amizade, que dá pra dizer, foi uma conexão, assim, meio que divina, né? Isso. Eu tenho vários amigos que eu construí, assim, em 5 minutos de conversa, em 2. O cara me chama toda semana pra ver como é que tá. E sabe como é que caiu a ficha comigo isso? Aconteceu uma vez que eu tive que fazer um serviço bem ruim, né? Que cara, era 10h15, eu tive que largar tudo porque o cara abriu uma situação de emergência lá no caixa-prego de riqueza lá. E eu tinha que estar em casa no meio-dia, e esse dia eu voltei às 3h. E essa situação eu sempre ligava pro meu irmão. Ligava, André. Porque daí eu cheguei lá, o cara deu uma desperta, o cara inventou um serviço pra nós ter que ir lá. Só que eu peguei a sacada dele e falou, eu tô muito nessa de linguagem corporal, né? Eu vi que ele tava mentindo. Eu vi que era mentira dele na hora ali, eu vi que não era nada a ver. Ele criou uma história que tinha uma situação de risco pra tentar aproveitar que nós estivéssemos lá pra poder fazer uma ligação do padrão mais cedo. No meu sábado, que eu ia estar em casa, eu tive que correr lá pra fazer isso. Daí eu peguei ele na mentira, né? Percebi que ele tinha mentido, daí eu fiz 2 perguntas que eu vi que ele se contradisse. Eu falei, então tá, vão rejeitar o teu serviço porque tá errado. Graças a Deus estava errado, tinha umas coisas que podia rejeitar. Sim, mas pode,
ligar padrão, Não, sendo tu atender uma emergência? Não pode, né? não pode, mas ele Porque ele alegou riscos. Ah. Ele alegou que havia um risco iminente. Eu não estava 3 meses lá com o risco. Daí, naquele dia especificamente, o risco ficou evidente. É porque é programado, né? Tem que ter o relógio, tem que ter não sei o que. Isso, mas a gente tem, só que eu saquei que o cara tava jogando desperto, sabe? Daí, nesses dias, eu sempre, quando acontecia isso, eu ligava pro meu irmão, falava pro André, falei, André, olha, eu peguei o cara aqui. Daí eu peguei o telefone e fui ligar, não consegui. Uhum. Daí eu desliguei, tá louco, assim, nossa. De repente toca o telefone, uma mensagem de um cara que eu conheci, assim, eu tinha uma reunião na central uma vez, Uhum. daí o cara, fui falar sobre propósito, sobre umas coisas assim, e era um cara grandão, cara, 2 metros, meu irmão tinha 2 metros de altura, meu irmão jogava vôlei profissional. E naquele dia que eu fiz lá na central, esse cara veio, um cara grande, eu fiquei assustado, ele veio falar comigo no final, assim, ele veio me dar um abraço pra agradecer, porque eu tinha falado uma coisa que ele precisava ouvir. Uhum. Naquele dia, e ele era muito parecido com o meu irmão, porque ele era grandão e tudo. Uhum. Aquele cara me chamou pra pedir como é que eu tava. Que? Cara, depois de 1 ano, sem contato nenhum, sem nunca mais falar com ele, na hora que eu tava precisando, sabe, do André, o cara me mandou uma mensagem aí, como é que você tá? Caramba, eu falei, como é que você tava? O que você quer? Eu falei, brincando, o que fala? O que você quer? Nada, eu queria ver como é que tu tá. Daí eu fiquei pensando, como é que o cara... Por que esse cara quer falar comigo? Tipo, o cara que eu me lembro do meu irmão, por causa do tamanho e tudo. Sim. Do nada, no dia que eu quero falar com meu irmão, o cara me chama no WhatsApp, num sábado, às 12h40 da tarde. Uhum. Daí eu entendi, cara, isso não é por acaso. Entendi. Aí eu comecei a ter um pouco de consciência no poder que eu tenho quando eu falo com as pessoas, né? Ou no poder que eu tenho ao ouvir as pessoas. A gente tem que saber ouvir também, né? Sim, sim, sim. Como meu irmão partiu, mas eu tenho, tipo... Graças a tudo isso que eu te falei dos 7 conselhos que eu aplicava sem saber, eu não tenho nenhuma coisa que eu fiquei para trás. Eu agradeci, eu de parabéns, eu elogiei, sabe? Eu abracei ele, que ele odiava o abraço, porque ele é grandão, homenzão, né? Eu dei um abraço dele antes dele, quando ele visitou, né? Eu fiz ele... Porque eu estava presente e consciente, né? Que é estar presente. Eu estava pensando que um dia eu não podia mais ver ele, estava prevendo isso. Inconscientemente, talvez. Então, cara, às vezes as coisas acontecem e você tá distraído ou não tá vendo as coisas acontecer. Então, como muda o jogo quando você entende, né? É isso aí. Até quando eu falo do André, você fica mais emocionado do que eu devia, mas... Que isso, cara? Mas é uma coisa, cara... Te dá um abraço, cara. Que isso, cara? Não, mas é uma coisa, cara, que eu fiquei pensando... Que eu sempre me perguntava, como é que Deus fala com o Pablo Marçal e não fala comigo? Deus fala com tal e não fala comigo, e eu querendo gritar pra ele me explicar o que aconteceu com o André, né? E nesse dia eu tomei consciência que Deus fala com a gente através das pessoas. Sim. Daí quando você me chama, tipo, não deu aqueles dias, né? Sim. Mas era pra ser agora. Era. Porque, cara, 2 semanas minha vida aconteceu muita coisa legal, assim, de palestra, decorei os 7 conselhos. Tu também voltou a dar palestra, né? Tu tava sem dar palestra, né? Eu construí agora uma palestra que eu posso oferecer pra qualquer um. 7 conselhos históricos, tipo, esse pessoal que assistir. Cara, então, mudou o jogo. Basicamente, tu deu a tua palestra aqui, claro, um pouco mais informal, mas... Mas é isso. No HJ que eu vou fazer mês que vem vai ser sobre 7 conselhos. Então já vamos fazer propaganda da HJ. Tu vai estar lá? Vou estar lá no HJ. Então já chama a galera. Convida a galera. Eu não consigo fazer chamada. Da naturalidade, eu não consigo ser assim. Então, galera, ele vai estar no HJ, em Concórdia, se vocês quiserem. Quiser vir lá. Vai estar num dos palcos lá. E... Olha, se a gente que me conhece, se é parente ou gente da cidade que eu me criei, eles vêm pra ver como é que é a minha voz, porque eu nunca falo, né? Não fala? Não, eu sou muito tímido. É mesmo? Que loucura. Que loucura, né? E palestrante. Não, sabe por quê? Fiz a mentoria com a Carol Portilho, daí a gente fez a perfil, né, pra entender o perfil, e eu achando que eu era um cara envolvente, cara que entra assim no ambiente... Porque quando é que nem aqui eu me sinto assim, né? Eu vim aqui, me conectei fácil com vocês, me envolvi fácil.
Meu irmão era assim. Meu irmão Sim. era um envolvente natural. Ele chegava assim, só brutalmente, também já conectava com todo mundo. Sim. Daí a gente fez a análise de perfil dela, falou, tem coisa errada aí, Rodrigo, não tá certo isso não. Eu fiz de novo, na terceira vez, de observador. Você tem cara de observador. É observador. O cara que observa tudo e fala só quando é conveniente falar. Uhum. E esse é o grande lance. Eu falo nas palestras porque eu tô observando o tempo todo, né? Esse cara que fala muito, às vezes ele não tem muito a agregar. Sim. Mas quem tá mais... Claro. Ixi, eu sou falador pra caramba. Mas eu agora que caiu a ficha que eu vou acabar ofendendo quem fala demais. Tá tudo bem falar muito. Não, mas acontece? Não, mas tu é entrevistado, tu tem que falar. Não, mas é assim, eu vou dizer pra ti, não é sobre isso. É que eu, a vida inteira, eu me cobrei por ser uma pessoa tímida, introvertida, e no final eu descobri que não tem problema nenhum em ser tímido e introvertido. Pode ser o extrovertido quando precisa. Eu ficava pensando, putz, eu nunca vou falar porque eu sou muito tímido, né? Não tô dizendo que quem é extrovertido está errado, mas é que pra quem é tímido é uma coisa que incomoda. O cara poder falar e tu não conseguir falar nada. Então foi uma coisa muito interessante. Tu acha que realmente o estoicismo pode ajudar talvez os empresários ou quem está envolvido com negócios? Eu acho que faz todo sentido, sim. Sabe, eu vivo o estoicismo e eu vejo hoje que o mundo tá uma coisa muito volátil, que muda o tempo todo, né? Você pega, por exemplo, o Trump, que vive mudando de opinião e isso balança a economia de um jeito e você não tá pronto para isso. Qualquer pessoa, que nem eu falei, o Marco Aurélio é um imperador e usou o estoicismo até o fim da vida. O Sêneca também, que era um político, e o Epiteto, que era um escravo. Então faz sentido tu entender, ter um pouco mais de clareza e consciência. Faz sentido pro empresário, faz sentido pro funcionário do empresário. Porque às vezes ele não consegue lidar com as frustrações do serviço, eles não estão mais preparados. Até do patrão também. Do patrão. Faz sentido para todo mundo. Eu acho que, para mim, faz diferença. Eu sempre compartilho as minhas histórias, que é que é o que eu tenho para oferecer, né? Mas eu acredito que se tu olhar para cada profissão, para cada ponto da vida, familiar, profissional, vai estar ali uma chave. Alguma coisa vai estar lá. É isso, então. Então tá. Rodrigo, muito obrigado. Hoje o nosso episódio mais longo do Heavencast. Opa, só. É verdade? Que legal. Tu estreou o episódio mais longo. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.